Dois homens caminham por um túnel quente e empoeirado na rocha. Suas tochas lançam luz suficiente apenas para ver que as paredes estão cobertas de hieróglifos estranhos. Eles já visitaram muitos túmulos, mas nunca viram inscrições assim. Eles veem uma pessoa caída encostada na parede. Um dos homens corre até lá e percebe que a pessoa está ali há muito tempo. Nada restou além de ossos e alguns pedaços de tecido. Enquanto o homem examina o esqueleto, seu parceiro o chama. Tem algo que ele precisa ver. Ele está olhando por um buraco na parede do túnel e do outro lado há uma caverna enorme. No centro da sala gigante está a cena mais estranha que eles já viram. Uma enorme pirâmide invertida que desce do teto da caverna. Eles se encaram surpresos e correm mais fundo no túnel, certos de que isso os levará até a pirâmide e aos incríveis tesouros que ela deve guardar em seu interior. Eles conseguem ver, através de mais buracos na parede do túnel, que estão cada vez mais próximos da pirâmide. Finalmente, eles chegam a uma entrada na parte mais alta e larga da estrutura. Enquanto eles entram na pirâmide invertida, eles percebem que os corredores têm pelo menos o dobro da altura de qualquer pessoa que já viram e estão cheios dos mesmos símbolos estranhos. Eles começam a caminhar pelo corredor e logo percebem que há inúmeras curvas, bifurcações e becos sem saída. É um labirinto. O homem se vira para dizer ao amigo que eles deveriam considerar sair dali e voltar com outras pessoas, mas percebe que está completamente sozinho. Eles provavelmente se separaram em algum momento. Ele retorna pelos corredores, indo de um lado para outro, tentando refazer o caminho. Ele para de repente ao ouvir um barulho estranho. Um rangido metálico preenche o ar. O homem observa enquanto as próprias paredes começam a se mover, mudando e se rearranjando. Sem aviso, a passagem aberta à sua frente se fecha, bloqueando seu caminho de volta. O homem começa a gritar. Ninguém responde aos seus gritos. Em pânico, ele corre mais fundo no labirinto, mas não acha nem o amigo, nem a saída. Há quanto tempo ele está andando? Horas, dias? Ele se lembra de ter ouvido as paredes se moverem pelo menos mais uma vez. Exausto, ele se senta na parede para descansar um pouco antes de voltar ao trabalho. Ele precisa encontrar uma saída, precisa escapar. Olá, sou o Dr. Bob e este é SCP-875, também conhecido como Criminosos de Guerra. SCP-875 é como a Fundação SCP chama uma enorme pirâmide subterrânea, cuja localização exata é mantida em segredo. Até o momento, nenhum registro da construção da pirâmide foi encontrado em todo o documento histórico. Há indícios de que o SCP-875 é uma estrutura construída pelo homem. O exterior do SCP-875 é de arenito comum, como as pirâmides do Egito, mas seu interior tem uma liga metálica ainda não identificada. O primeiro andar do SCP-875 é acessado por um túnel e possui corredores feitos para entidades bem mais altas que humanos. Esses corredores formam um labirinto, com voltas duplas e becos sem saída. Para aumentar a confusão, a geografia do labirinto muda às vezes. Mecanismos localizados nas paredes e no chão são ativados automaticamente a cada 48 horas, mudando completamente o layout. Enquanto qualquer um que tenha o azar de ficar preso dentro das paredes móveis do SCP-875 pode se ver incapaz de sair pelo caminho por onde entrou. Placas de pressão e alavancas estão escondidas no labirinto, abrindo partes da parede e criando novos caminhos e atalhos. Mas esses interruptores também causam a liberação do que a Fundação designou como SCP-8751. SCP-8751 são criaturas voadoras pequenas, semelhantes a insetos, com cerca de 6 centímetros de comprimento e 3 gramas de massa. Elas não se assemelham a nenhuma espécie conhecida de inseto na Terra, sugerindo que sua origem pode ser extraterrestre. Quando soltos, os SCP-8751 atacam em enxame a pessoa mais próxima, picando-a sem piedade. Sua picada é altamente ácida e causa danos graves aos nervos e tendões. Esse ácido forte
junto com o ataque em enxame, fez com que os membros das vítimas ficassem praticamente liquefeitos. Explosões anteriores na pirâmide criaram aberturas para um segundo andar inferior, acessíveis caso a configuração atual do labirinto permita alcançar essas brechas. A principal característica do segundo andar são 4 grandes cubas, cada uma contendo um líquido transparente, semelhante em aparência à água normal. Esse líquido recebeu o nome SCP-8752, quando humanos são expostos ao SCP-8752, experimentam efeitos parecidos com amnésticos, além de sentirem felicidade e satisfação. Pelos túneis de manutenção do segundo andar, chega-se ao terceiro andar da pirâmide, onde há um grande reator nuclear. O reator ocupa a maior parte da área deste nível da pirâmide e parece ser autorrefrigeração, sem evidências de derretimento ou outro desastre nuclear tendo ocorrido. Esse reator parece alimentar toda a pirâmide, inclusive os mecanismos que reorganizam o labirinto no primeiro andar. Como o que está oculto no nível mais baixo do SCP-875. Embora não haja acesso direto ao quarto andar da pirâmide, escavar através do piso do terceiro nível revelou algo incrível. Numa pequena sala, há 10 câmaras de estase criogênica separadas. As câmaras estão dispostas em uma formação circular e, o mais estranho de tudo, todas estão ocupadas. Cada cápsula contém uma criatura insetoide de 3 metros e 240 quilos, designada como SCP-8753. 3 criaturas morreram após falha nas câmaras de estase e já estão em decomposição avançada. Várias outras das criaturas insetoides estão gravemente danificadas, embora não se saiba se isso se deve a problemas com as cápsulas ou se elas já haviam sofrido ferimentos antes de entrarem em estase. Embora não se saiba exatamente o que são essas criaturas, de onde vieram ou se sua origem é sequer terrestre. A análise de imagens esculpidas nas paredes do primeiro andar do SCP-875 trouxe informações interessantes. Numa delas, 2 figuras semelhantes ao SCP-8753 aparecem frente a frente, sendo que uma parece esfaquear a outra com uma lança, indicando possível conflito violento anterior. Depois, outra figura parecida com o SCP-8753 aparece mostrando uma laje de pedra a um humano com roupas do Antigo Egito. O egípcio está de costas para o insetoide, o que pode sugerir uma quebra na comunicação ou uma relutância do egípcio em ouvir o insetoide. A terceira imagem mostra 2 figuras humanoides se curvando diante da figura insetoide ao lado de um cálice, com uma gota de líquido caindo dentro dele. Isso pode representar o SCP-8752, o líquido amnéstico, e como seus efeitos foram usados para subjugar esse grupo. Essa hipótese se reforça com uma quarta imagem, mostrando um insetoide observando 2 humanoides puxando um grande bloco de pedra com cordas. Uma quinta imagem mostra a figura insetoide ao lado do que parece ser um humanoide morto, consumindo uma parte dele. Por fim, a sexta imagem exibe a figura insetoide em um pequeno retângulo. Isso pode ser sobre as câmaras de estase, no nível mais baixo da pirâmide. As entidades adormecidas nas câmaras são as mesmas retratadas nas paredes? Eles chegaram à Terra e dominaram humanos, obrigando-os a erguer um monumento para abrigar suas câmaras de estase e mantê-los em morte viva eterna? Talvez essa pergunta tenha sido respondida por uma transmissão misteriosa que foi detectada pela Fundação, vinda de uma fonte desconhecida. A transmissão era em inglês, mas a gramática e o vocabulário pareciam de quem tinha só o básico do idioma. A transmissão, de forma clara, exigia a devolução dos criminosos de guerra. Se não fossem devolvidos, 95% das espécies seriam extintas. Depois, descreveu vários crimes desses criminosos de guerra, como massacres e canibalismo. As criaturas estavam no fundo do SCP-875,
condenados foragidos, criminosos de guerra de outro planeta ou até mesmo de outra realidade que fugiram para a Terra para escapar da justiça? Talvez nunca se saiba, pois a mensagem se degradou e ficou ininteligível antes de ser concluída. Por estar em local estável e de fácil isolamento do público, a SCP-875 foi classificada como segura. Sua localização aparece como base militar nos mapas, com imagens de satélite modificadas conforme o procedimento Watson. 24 civis que se aproximarem da área devem ser detidos pela Fundação e receber amnésticos classe A. O acesso ao SCP-875 só é permitido ao pessoal quando acompanhado por 2 seguranças e 6 funcionários de manutenção devem monitorar o reator nuclear o tempo todo. Se algum funcionário for picado por instâncias do SCP-8751, deve ser tratado no local por pessoal médico com alcalino para neutralizar as picadas ácidas. Em casos extremos, é permitida a amputação dos membros afetados. Se um SCP-8753 se tornar ativo, a equipe de segurança deve contê-lo sem uso letal, se possível, e levá-lo a um local seguro para novas pesquisas. Agora, vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob e não se esqueça de se inscrever para não perder nada. À medida que nos aprofundamos cada vez mais nos arquivos confidenciais da Fundação SCP.